Olá, crianças! Agora que vocês já fizeram as atividades, já colocaram o cérebro de vocês para trabalhar, pensar e assimilar esse tanto de coisas que vocês têm aprendido, nós vamos corrigir juntos para verificar se você realmente entendeu tudo direitinho ou se precisa fazer alguma correção nas suas atividades. O primeiro exercício, na página 171, era o exercício 12. Nele, apresentavam duas situações. Uma em que a criança pensava que a jarra todinha cheia era representada por 4/4, que a metade da jarra havia sido tomada, ou seja, 2/4, e que havia sobrado 2/4. Essa situação estava correta, porque 4/4 representa corretamente o inteiro. 2/4 representa corretamente a metade da jarra. E 4/4 menos 2/4 é 2/4. Então, a primeira situação estava correta. Na segunda situação, o menino chega à conclusão que sobraram 2/5 da pizza. Isso quer dizer que a pizza tinha sido dividida em 5 pedaços. E dos 5 pedaços, só sobraram 2. Aí, ele chega à conclusão que os amigos comeram 2/5, ou seja, tinha 5 pedaços, sobraram 2 pedaços. Ele acha que os amigos comeram só 2, mas não faz sentido, porque se tinha 5 pedaços e sobrou só 2, foram comidos 3 pedaços, ou seja, os colegas dele comeram 3/5, 3 dos 5 pedaços que tinha na pizza. Então, a única situação que está correta é a situação 1, porque na segunda situação estava faltando 3/5 do total e não 2/5. Espero que você tenha acertado. Se você não acertou, não tem problema. Compare a sua resposta com a minha, veja por que a sua resposta ficou diferente, arrume o que for necessário e depois continue assistindo esse vídeo. No exercício 13, era muito fácil. Era só fazer a subtração das frações. Você já sabe fazer isso com as mãos amarradas nas costas. Bem, a fração A era 10 décimos menos 4 décimos. A gente subtrai o de cima e repete de baixo. Então, ficou 6 décimos. Na fração B, era 5 onzeavos menos 2 onzeavos. Subtrai a parte de cima e repete de baixo. Então, ficou 3 onzeavos. Na fração C, era 6 sextos menos 2 sextos. E ficou 4 sextos. Por quê? Subtraímos a parte de cima, que é o numerador, e repetimos a parte de baixo, que é o denominador. Na conta D, talvez você ficasse confuso porque nós não somos acostumados a fazer subtrações sucessivas dessa forma. Mas quando você tiver várias subtrações, é só seguir a ordem. O primeiro menos o segundo, nesse caso, 7 menos 3 era 4. E o segundo menos o terceiro. Nesse caso, 4, que sobrou do 7 menos 3 menos 2, era 2. Então, subtraímos a parte de cima e repetimos a parte de baixo. Ficou 2 sétimos. Pode dar um pause no vídeo, fazer as correções necessárias e depois nós continuamos. Agora na página 172, nós tínhamos aqui a imagem de uma pizza e dizia que os amigos André, Gabriel e Matheus haviam feito essa pizza vegetariana sem queijo, após assistirem um programa sobre vida saudável. Depois disso, a gente tinha duas perguntas. Letra A: que fração da pizza ainda está na assadeira? Bem, dá para a gente ver que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 pedaços. Por isso eu coloquei 6 na parte de cima, porque tinha 6 pedaços. Mas quantos pedaços essa pizza deveria ter? Bem, eu percebi que a parte que está faltando corresponde exatamente ao tamanho de 2 pedaços, porque eu fiz uma análise. Olha só, eu dividi mentalmente essa pizza aqui, e eu percebi que se eu dividisse em partes iguais, a parte que está faltando corresponde à parte de 2 pedaços. Então, eu fico pensando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aqui ia ter mais 2, 7, 8. Por isso que eu coloquei 8 embaixo, porque dá para ver que nesse formato cabe mais 2 pedaços aqui, porque os pedaços são todos do mesmo tamanho. Então, eu coloquei que é 6 oitavos, porque tem 6 pedaços, de uma pizza que originalmente deveria ter 8 pedaços, pelo tamanho,
pela imagem aqui apresentada. E se cada um dos meninos comessem um pedaço dessa pizza que restou, né? Um pedaço do que sobrou aqui da pizza, quanto ia sobrar? Bem, eu pensei assim, se um menino comesse esse pedaço, outro menino comesse esse e outro menino comesse esse, ia sobrar só 1, 2, 3 pedaços de uma pizza que eu já descobri que tinha 8 pedaços lá no começo. Então, ia sobrar 3 oitavos, porque só tinha 6 oitavos e 6 oitavos menos 3 oitavos é 3 oitavos, porque 6 menos 3 é 3. Bem, espero que você tenha conseguido fazer essa atividade, era um quebra-cabeça, mas se não conseguiu, o importante é que agora você entendeu. Observe sua resposta, compare com a minha, veja por que elas estão diferentes e arrume o que for necessário. Agora sim, nós podemos continuar. No exercício 15, nós iremos fazer a mesma coisa que nós já havíamos estudado nas aulas anteriores. Trocar o 1 inteiro por uma fração que tivesse o mesmo valor de 1 inteiro e que pudesse ser usada aqui nessa subtração. Na letra A fração que representaria o 1 inteiro é 5 quintos. Por quê? Porque o inteiro ele representa uma coisa que foi dividida em algumas partes, mas eu tenho todas as partes. Eu tenho ela inteirinha. E nesse caso, precisava ser uma fração que combinasse com o denominador 5, porque o denominador 5 já estava aqui nessa subtração. Então, eu pensei, a única fração que pode combinar com 3 quintos e que vale 1 inteiro é 5 quintos. Sabendo disso, 5 menos 3 dava 2. E embaixo era só repetir todo mundo que dava certo. A mesma coisa eu fiz aqui. Eu troquei o 1 por uma fração que valesse 1 e que combinasse com o denominador 9, todos os denominadores iguais. Como já tinha o denominador 9 aqui, eu só coloquei uma fração que também tinha o denominador 9, mas que valia 1 inteiro, ou seja, que fosse igual em cima e embaixo. Aí ficou fácil, porque 13 menos 9 foi 4, e embaixo eu só repeti o 9. Aqui eu fiz a mesma coisa. Eu vi que já tinham 2 oitavos, ou seja, o denominador tinha que ser 8 nas duas. E para valer 1 inteiro, só podia ser 8 oitavos. Então, eu fiz 8 menos 2, que deu 6, e repeti os 8 embaixo. Agora, você entendeu esse exercício? Conseguiu fazer direitinho? Bem, se você ainda não entendeu, não perca a aula de reforço de hoje, porque nós iremos fazer atividades em que a fração tem que ser trocada por um número inteiro, ou o número inteiro tem que ser trocado por uma fração. Agora, nós vamos corrigir o último exercício. Nós também já havíamos feito um exercício igual a esse. Era muito fácil, porque nós já sabíamos qual era a representação decimal dessas frações. Se você não sabia, era só olhar no exercício que você fez com a prof na aula síncrona, que nós já tínhamos descoberto quais eram esses valores. Olha só, na letra A, 1 meio menos 3 décimos. 3 décimos foi muito fácil de transformar. Eu coloquei o 3 na casa do décimo. Mas 1 meio eu precisei pensar que o 1 ele vale a mesma coisa que 10 décimos. Aí foi mais fácil, porque eu pensei que 1 é 10 décimos e a metade de 10 décimos é 5 décimos, isso mesmo. Aí ficou fácil. 5 décimos menos 3 décimos é 2 décimos. Aqui era muito fácil, porque era só transformar, colocando o número que está em cima na casinha do décimo, né? Quando a fração tem o 10 embaixo, fica fácil. É só colocar o numerador na casinha do décimo. Então, eu fiz 6 décimos menos 5 décimos, que deu 1 décimo, e foi super fácil. Na letra B, era um pouco diferente, porque eu tinha que achar 3 quartos. A gente já sabe que não adianta transformar o 1 inteiro em 10 décimos para dividir por 4, porque não dá para dividir 10 por 4 sem sobrar restinho. Mas a gente aprendeu que dá para dividir 100 por 4, que dá 25. Então, eu transformei todo mundo em centésimos. Olha só, o 9 décimos, eu transformei ele em 9 décimos, mas coloquei mais um zero na casa do centésimo, porque daí ficou a mesma coisa que 90 centésimos. E eu peguei o 3 quartos para calcular quanto que era 3 quartos de
100, né? Porque um inteiro tem 100 centésimos. Aí eu peguei o 100, dividi por 4 e multipliquei por 3, porque é assim que a gente descobre a fração de uma quantidade. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Aí eu peguei o 100, dividi por 4, deu 25. Multipliquei por 3 e deu 75. Como o meu 100 não era 100 unidades, era 100 centésimos, eu escrevi a minha resposta em forma de centésimo, colocando na casinha do centésimo como deve ser. Aí deu certo, porque eu já tinha transformado todo mundo e pude fazer a conta. 90 centésimos menos 75 centésimos é igual a 15 centésimos. Prof, mas aqui era 9 décimos e não 90 centésimos. Observe que o 9 está na casinha do décimo. Como seria numa transformação simples? Eu só coloquei um zero a mais para conseguir fazer a conta, 90 menos 75 centésimos. Porque senão, quando eu fosse fazer a conta, ia ficar faltando alguma coisa lá na casinha de cima. Mas observe que tanto no 9 décimos quanto no 90 centésimos, o 9 continua no mesmo lugar. Então, nesse caso, não tem alteração de valor. Na letra E, era fácil. 8 décimos menos 1 décimo era só transformar e fazer a conta. Ficava 7 décimos. Na letra C, eu tinha um 2 quartos. Aí eu lembrei que 2 é metade de 4, então 2 quartos vale a mesma coisa que isso mesmo, que 1 meio. E 1 meio vale 5 décimos. Então, eu coloquei 5 décimos aqui também, porque tem o mesmo valor. Aí fiz o 2 décimos, que era fácil, e sobrou 3 décimos. Por último, eu pensei da mesma forma. 8 é a metade de 16, então essa fração representa a metade de um inteiro, 5 décimos. 4 também é metade de 8, essa fração tem o mesmo valor. Ou seja, 5 décimos menos 5 décimos, que é igual a zero. Isso acontece porque essas duas frações são equivalentes. São frações que representam exatamente a mesma quantidade. Bem, espero que você tenha aprendido bastante. Se você ainda está com dúvida nesse conteúdo, não perca a aula de reforço de hoje. Nós iremos transformar frações em decimais, iremos fazer exercícios parecidos com esse, para que você consiga compreender melhor essa relação entre a fração e o número decimal. Um beijo e até a próxima videoaula. Tchau!